Nos capítulos que vem aí da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que o Gonçalo se levantou e ofereceu um brinde a todos ali em comemoração a ele receber as duas melhores notícias de sua vida. Todos então comemoram logo depois que o Matias revela que ele e a Renata estão namorando e a Constância fica muito feliz, olha para o Matias e diz que eles dois fazem um belo de um casal e parabeniza ele. A Roberta olha com cara de deboche e diz que deseja para eles muitas felicidades. Josefina fica calada, o Gonçalo percebe a frieza dela e questiona se ela não vai cumprimentar eles dois e pergunta também se ela não ficou feliz ao saber que o Matias e a Renata estão namorando. A Josefina vai logo na lata e diz que não está feliz e que esse namoro aí não agrada a ela em nada. O Gonçalo então questiona se ele pode saber então por quê. O Matias entra na jogada e pergunta se isso é por causa dele e diz que é claro, né, porque ela nunca aceitou ele como filho do marido dela. Josefina fica zoiuda e ele diz que muito menos ela vai querer aceitar ele como namorado da filha dela. A Josefina então, para magoar ainda mais a Renata ali na frente de todo mundo, ela diz que ele está muito enganado, que não é por ele que ela está triste por conta desse relacionamento, e sim por ela, pela Renata. A Renata então fica ali zoiuda sem entender nada porque a Josefina está fazendo isso e pergunta: por mim, mamãe? Por que por mim? A Josefina então diz na cara dela, na frente de todo mundo, como eu já disse ali, lhe envergonhando, que é porque ela não é digna de ser namorada do Matias. Pessoal, antes de continuar aqui, deixa eu ler os comentários dos meus amores aqui. A Vera Lúcia, ela disse assim: boa noite, gosto muito de sua narração. Obrigado, filha. Jéssica Nunes também deixou seu comentário, ela disse: amei o resumo. Edna também deixou o comentário dela, ela falou assim: gosto muito dessa novela, moro em Joinville, Santa Catarina. Cristina disse: eu gostei do vídeo. A Silvia também deixou o comentário dela, ela disse: amo essa história, moro em Conceição de Macabu, Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal, não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você assiste nossos vídeos, que será um prazer expor teu comentário aqui no próximo vídeo. E também deixa o teu comentário, se você pudesse declarar um final aí para Josefina, qual final seria esse? Coloca aí nos comentários que vou expor teu comentário no próximo vídeo, tá bom? A Renata então fica ali zoiuda sem entender nada porque a Josefina está fazendo isso e pergunta: por mim, mamãe? Por que por mim? A Josefina então diz na cara dela, na frente de todo mundo, como eu já disse ali, lhe envergonhando, que é porque ela não é digna de ser namorada do Matias. Roberta, por sua vez, quer abrir um grande sorriso ali, enquanto todos os outros ficam ali revoltados por essa declaração da Josefina. Renata então começa a se revoltar e questiona a mãe o porquê que ela está dizendo isso, dizendo ali na frente de todos que ela não é digna para o Matias. A Josefina diz que ela sabe muito bem o porquê e questiona a Renata o que é que ela quer que ela, a Josefina, faça, se quer mesmo que ela fale ali na frente de todo mundo. O Gonçalo pede a ela que ela se cale, por favor, e a Josefina diz que não, pede desculpas a ele, mas que agora, dessa vez, ela não pode deixar que as coisas tomem ali esse rumo. Josefina não se cala e diz que a Renata é o problema daquela casa e que ela é quem está colocando em risco a integridade de toda aquela família. O Matias também fica revoltado e diz a ela que, por favor, que ela não fique inventando essas coisas ali, porque o namoro dele com a Renata não coloca em risco em nada essa família. A Renata, que ficou muito confusa logo depois do que a mãe disse, questiona ela novamente e pede para que ela responda ali o porquê que ela disse que ela não é digna do Matias. Josefina diz que tudo bem, que vai dizer, mas que fique bem claro ali que foi ela mesma quem pediu. Josefina então olha para o Matias e pergunta há quantos dias que ele vive ali ao lado da Renata e diz que há alguns dias, né? Só que ela, a Josefina, vive há anos com ela. Renata fica ainda mais confusa e a Josefina olha para ela e diz que sempre tentou colocar a Renata ali nos trilhos e fazer ela andar com decência, e a Renata diz que sim e que sempre ela fez isso, sempre ela andou na decência. A Josefina diz a ela que não é bem assim e que dói muito nela ter que dizer tudo isso ali na frente de todos, porque ela é sua filha e que ela também lhe ama. Renata fica a cada palavra que sai da boca da Josefina ali confusa
e a Josefina diz que nesse caso aí, a Josefina não pode deixar que ela, a Renata, engane assim o filho do Gonçalo. Renata diz que não entende o que ela está querendo dizer e que em nenhum momento está enganando o Matias. Josefina então questiona se não e pergunta a ela se ela contou para o Matias que no primeiro dia do aniversário dela, ela ficou se beijando com o Diego sem falar que ele é o primeiro pretendente da irmã dela. Josefina não se cala e diz que poucos dias depois ela ainda teve que sair com o Rafael. Renata se levanta revoltada e diz que o Diego beijou ela à força e que o Rafael não tem nada a ver com o que ela está dizendo, porque ele é apenas um amigo dela e nada mais. A Josefina então debocha da Renata e pergunta a ela se é mesmo e fala que essa amizade é muito estranha e questiona ela então o porquê que o pai dela também levantou ali uma suspeita e ficou com muito ciúme dele. Gonçalo fica zoiudo e a Josefina olha para ele e pergunta se não é mesmo assim que ele ficou com ciúme dessa relação que eles dois estavam ali se tratando. Gonçalo responde a ela que a Renata já explicou a ele tudo perfeitamente. Josefina, com a falsidade da gota serena ali, ela diz que isso é muito difícil para ela e que se ela parou ali para falar tudo isso e expor a sua filha é só por conta da integridade do Matias, senão jamais ela teria feito isso. Renata fica zoiuda e a Josefina continua falando que não pode ficar calada diante dessa situação porque a consciência dela não permite isso. Gonçalo zoiudo, Matias também, a Renata revoltada e a Josefina diz que é por conta de tudo isso que ela não concorda com esse namoro. A Constância então olha para a Josefina revoltada também e diz que não concorda com nada que ela está dizendo e fala que a Renata é uma mulher íntegra e que também é muito transparente e que qualquer rapaz ficaria muito feliz em namorá-la. O Gonçalo pede que para o bem de todos é melhor todos eles esquecer esse incidente ali tão desagradável. Renata deseja que todos eles consigam de fato esquecer isso aí, mas que ela, a Renata, não vai conseguir isso porque lhe magoa muito a própria mãe dela ter esse conceito dela, porque ela, a Renata, sabe muito bem quem ela, a Renata, é. A Josefina fica zoiuda e a Renata olha para ela e diz que está de consciência tranquila porque ela sabe muito bem que ela é muito digna tanto para o Matias quanto para qualquer homem. Josefina fica sem dar uma palavra e a Renata, logo depois de ter dado essa sabugada na mãe, ela sai ali revoltada e muito magoada com todas as palavras que a mãe dela disse ali, sendo todas elas mentirosas. O Gonçalo então grita para que a Renata fique, o Matias sai atrás dela pedindo para que ela não se vá, que ela fique também. A Roberta sai atrás de Matias chamando pelo seu nome e diz que lamenta muito dizer a ele porque ela conhece sua irmã e diz que pode garantir que ela não vai querer ouvir ele nesse momento. O Matias então olha para Josefina e diz que tudo bem, sem problema, mas que quer deixar muito claro ali que foi ele mesmo quem insistiu para namorar com a Renata porque de fato ela era quem não queria. A Josefina não fica calada, parece o capeta ali perturbando todo mundo e questiona o Matias e diz que por mais que ele tenha pedido e ela não queria, mas no fim de tudo ela aceitou, como aceita todos os galanteios de qualquer homem, qualquer pretendente que aparece para ela. Roberta começa a sorrir, debochando, e a Constância diz que ser uma mulher bonita e atraente, isso não é nenhum pecado. Constância continua dizendo que se a Renata tem tantos pretendentes assim, é porque ela é uma mulher fácil de se gostar dela, porque ela é uma mulher muito doce. O Gonçalo diz que tudo que a Constância está dizendo ali é verdade e diz a Josefina que ela foi muito grossa com a filha dela. Josefina diz que talvez ela tenha sido mesmo, mas que ali era a obrigação dela ter que avisar o filho dele. Ela continua dizendo que praticamente agora ele está começando a conhecer a Renata e diz que o Matias agora ele sabe quem é ela para que depois não venha querer culpar ela ali quando acontecer qualquer coisa. Ela ainda diz ao Matias que apesar da opinião dela da Josefina, se ele quiser continuar namorando com a Renata, aí é problema dele, porque ela já fez a parte dela e ele está no direito dele. A Constância diz que sim, que agora ela falou a verdade, depois olha para o Honório e diz que é muito melhor eles irem embora. O Honório se aproxima do Matias, dá parabéns a ele e diz que gostou muito dessa novidade.
Constância também se despede do Matias e vai embora com o Honório. Já o Gonçalo chama a Josefina e diz que está esperando ela no escritório. Logo depois de todos saem, o Matias fica ali muito pensativo e revoltado com toda essa situação, porque de fato ele não esperava nada disso. E ao chegar lá no escritório, o Gonçalo, revoltado, dá um grito na Josefina e diz que ela deve estar muito feliz com toda essa situação, porque ela acabou de estragar um momento tão lindo da Renata e o Matias. A Josefina, mais falsa do que nota R$3, começa ali a tapear o Gonçalo e diz que não era a intenção dela fazer nada disso, estragar nada, mas que era a obrigação dela dizer ali toda a realidade, o que de fato a Renata é. O Gonçalo então questiona ela e diz que ali foi o pior momento que ela escolheu para querer humilhar a filha dela, porque a Renata está muito longe de ser uma mulher indecente. A Josefina diz que é claro que ele só diz isso porque é cego por ela e que ele só quer enxergar ali as qualidades dela, mas que na realidade tudo que ela disse é a pura verdade. Gonçalo fica revoltado e ela diz que ele pode confirmar quantas vezes quiser que tudo que ela está dizendo ali é verdade. O Gonçalo diz que não precisa ele fazer nada disso ali porque ele confia muito, mas muito na sua filha e que pelo visto ali muito mais do que ela mesma. Josefina fica sem saber o que falar e o Gonçalo continua dizendo que apesar de tudo que ela quis dizer ali sobre a Renata e o Matias, ele quer dizer para ela, para deixar bem claro que ele está muito feliz com o namoro deles dois. Josefina continua ali calada e ele diz que tem mais, que tudo que ele quer é que eles dois se casem e sejam muito felizes. Josefina continua ali com as falsidades dela e diz que queria também que ela se casasse e também que o Matias se casasse com uma de suas filhas. Ela continua dizendo que isso seria muito bom porque a família deles se tornaria uma família ainda mais forte, uma família sólida, só que ela tem que falar toda a verdade e não pode engolir tudo que a Renata de fato é. Gonçalo olha revoltado e ela diz que esse namoro repentino ali da Renata e o Matias está ali sendo considerado que no futuro será um grande fracasso. O Gonçalo diz que não necessariamente isso iria acontecer porque está claro ali que o que está acontecendo entre a Renata e o Matias está parecendo muito um amor à primeira vista. A Josefina diz que não acredita em nada disso e que tem muito medo que logo depois que passar toda essa emoção aí, ela venha descartar o Matias da mesma forma que descartou o Diego e o Rafael. Ele fica zoiudo e ela continua dizendo que o Matias vai sofrer muito e que pode chegar até o ponto de nunca querer perdoar a Renata. O Gonçalo, revoltado, questiona ela porque é tão difícil para ela reconhecer que o Matias e a Renata estão apaixonados. Ela responde ao Gonçalo que já avisou ali a Renata porque ela sabia desde o começo, por isso que foi lá e avisou a Renata para que ela não tratasse o Matias da mesma forma que trata os outros. Josefina continua dizendo que a Renata não só ia colocar ali em risco o trabalho dela, como também a estabilidade de toda aquela família. Gonçalo não concorda com nada que a Josefina está dizendo e ela diz que brevemente ele vai ver isso e conta que ela, a Renata, nem ao menos ligou para nada que ela, a Josefina, disse. Gonçalo questiona ela quando foi que ela disse isso a Renata. A Josefina então responde a ele que disse isso a ela no primeiro dia que o Matias colocou o pé naquela casa e agora alerta o Gonçalo dizendo que se esse namoro não der certo e o Matias querer ir embora, ele não venha depois dizer que ela não lhe avisou. Não se esquece, pessoal, que assim que terminar a novela temos vídeos novos aqui todos os dias de tudo que de fato vai acontecer na sua novela preferida. Agradecemos a presença de cada um de vocês e se quiser ver também o que vai sair ainda nessa novela, clica no vídeo que está aparecendo na tela para você aí, que é mais uma novidade que virá nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono. Agradecemos a cada um de vocês e até a próxima. Valeu, fui!